E aí, galera, dá uma olhada aqui na minha régua. Isso daqui era para ser outra coisa, mas infelizmente está com defeito. Eu acho então que agora isso daqui é uma régua. Cara, e para que serve a régua? Bom, a régua serve para medir comprimento. Vocês estão lembrados disso aí? Então, vamos falar agora das unidades utilizadas para medir as grandezas físicas. E quando eu falo de unidade, a gente não tinha que fazer, o ser humano, a humanidade, falou assim, cara, vamos criar um sistema internacional para todo mundo medir as coisas iguais, para não ficar aquela bagunça doida. Para mim, 1 metro é isso. Aí o russo falou, não, mas para mim 1 metro é isso. Aí o alemão falou, não, para mim 1 metro é isso. Aí o francês fala, oui, para mim 1 metro é isso. Não, cara, vamos falar assim, 1 metro é isso daqui para todo mundo. Então, criou-se o Sistema Internacional de Unidades. E o Sistema Internacional de Unidades é uma forma de nós estabelecermos as grandezas, uma forma de quantificar as grandezas, de contar as grandezas. Então, quando eu falo de comprimento, eu uso o que para medir o comprimento? Eu uso uma régua, eu uso uma trena, eu estou falando da unidade no sistema internacional, eu estou falando em metros. E o símbolo para esse metro é o Mzinho. Então, toda vez que eu quiser falar 10 metros, eu posso dizer 10 Mzinho. É uma forma de eu estabelecer a minha grandeza, que é o comprimento. Outra grandeza é o tempo. Vocês lembram o que faz? Como é que a gente mede o tempo? A gente mede através do relógio. Então, o tempo, uma forma de eu representar ele fisicamente no sistema internacional é o segundo. Então, quando eu falo 10 segundos, 30 segundos, eu estou falando de tempo e o símbolo relacionado é o S. Então, 10S, 10 segundos. Então, galera, quando eu tô com uma balança, aquela balança mede o quê, cara? A balança mede massa. Então, quando eu falo de massa, a unidade no sistema internacional é o quilograma. Então, quando você vai na balança, aparece alguma coisa lá, quilograma. Eu, quando subo lá, parece que é 90, 80... Mentira, que eu tô gordo pra caramba. Parece bem mais que isso. Só que aparece algo bem mais que isso, que eu não vou dizer, em quilograma. Então, o símbolo relacionado ao quilograma, que é uma unidade de massa, é o kg. Então, 10 kg, 10 quilogramas, beleza? Outra grandeza que a gente pode falar é a corrente elétrica. Ali na tomada, na sua tomada, você enfia a tomada lá na parede, aí começa a passar uma corrente elétrica para o seu eletrodoméstico. Essa corrente elétrica ela é medida em ampere. Ampere foi o cara que estudou isso daí e que estabeleceu uma forma de medir essa corrente elétrica. Então vai o nome dele na unidade. E aí o símbolo é o A. Assim como o seu metro, né? O seu metro era um português que calculou pela primeira vez a distância. Mentira, eu tô brincando. Não existe um cara chamado metro. Ou existe, se você quiser, pode existir. A temperatura, ela é uma grandeza física que a unidade internacional é o Kelvin. Aí tu fala, não, mas pera lá. A temperatura quando a gente mete o negócio debaixo do braço aqui, o termômetro, não é em graus Celsius? Pois é. Em graus Celsius é a nossa temperatura que a gente está acostumado do dia a dia a medir essas temperaturas mais habituais nossas, seres humanos ali, 36, 37 graus e tal, zero relacionado à água, 0 graus e tudo, quando a água vira gelo, tá entendendo? O grau Celsius é uma coisa que a gente vê mais no dia a dia, só que na ciência, quando a gente fala de sistema internacional, a gente fala de Kelvin. E por que a gente usa Kelvin na ciência? Porque o Kelvin é a unidade que consegue medir o zero absoluto. É quando a matéria para de se mexer completamente. É o 0 Kelvin. Beleza? O nitrogênio líquido, sabe? Aquele bagulho lá que congela, congela tudo? Pois é. É um negócio que a gente mede a temperatura dele em Kelvin. Ele vai lá embaixo de Kelvin, bicho, o nitrogênio líquido. E aí, o símbolo dele é o K. A gente pode dizer 10K, 10 Kelvin, 7K, 7 Kelvin. Ou seja, um negócio frio pra caramba. A pressão, você lembra da pressão? Pressão é medida em Pascal. E o símbolo do Pascal é o PA. P
Azinho, Pascal. Outra forma da gente trabalhar as grandezas, outra grandeza física, é o volume. Lembra do vai que cola? Então, o volume, ele é, no sistema internacional, medido em metro cúbico. Então, a unidade de volume seria metro cúbico. E o símbolo é um M3zinho em cima. Então, metro cúbico é como se fosse um cubo com 1 metro de lado, 1 metro pra cá, 1 metro pra cá, 1 metro pra cá. Então é cubo, coisa pra caramba, né? Então, galera, recapitulando. Comprimento a gente mede com régua e no sistema internacional é metro. O tempo a gente mede com relógio, unidade internacional, segundo. Quando eu falo de massa, quando eu falo balança, eu falo massa, então é quilograma. E aí, quando eu falo de corrente elétrica, eu estou falando de ampere. Quando eu falo de temperatura, eu estou falando de Kelvin, sistema internacional é Kelvin. Quando eu falo de pressão, eu estou falando de Pascal. E quando eu quero falar de volume, eu estou falando de metro cúbico. Beleza, galera? Então, vamos seguir em frente aqui. A gente falou de unidade, agora a gente vai falar um pouquinho dos prefixos que vem antes, que vem depois das unidades. Tudo bem, galera? Então, vamos seguir em frente. Valeu!